E o Flamengo está no segundo lugar, mas hoje, se bobear, cai para o quinto, hein? Na segunda posição, o Flamengo não vence há 4 jogos e vai enfrentar o Palmeiras logo mais lá no Palestra. Sandro Gamba. O Flamengo tinha 6 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, mas agora caiu para segundo e não vence há 4 partidas. Crise? Nada disso. O Flamengo não vence há 4, mas também não perde há 2 jogos. O futebol tem gente que vê só o lado negativo, né? Eu passei, inclusive, uma outra visão para eles e o jogador fica até assustado. Nós estamos a 2 jogos sem perder. Empatamos com a Portuguesa em São Paulo, um jogo que poderíamos ter vencido, porque tivemos um pênalti no final. E empatamos um clássico. Foi muito bom o jogo aberto, né? E hoje estamos na segunda colocação do campeonato, que é uma ótima posição. Os jogadores também estão de acordo. O Flamengo não vive um mau momento. O Campeonato Brasileiro, que é muito difícil. Não é o Flamengo que está caindo, é o campeonato que é equilibrado. Em momento nenhum, o Flamengo, quando nós abrimos 5 pontos do segundo colocado, em momento algum você viu a gente falar que a gente ia ser campeão. A gente sim estava no caminho certo. E a gente continua no caminho certo, só que o campeonato é equilibrado. É um campeonato muito difícil. O time vai ter o retorno do atacante Diego Tardelli, que não enfrentou o Botafogo. Mas o técnico Caio Júnior deve optar por uma equipe bem fechada no meio-campo. E os jogadores já deixam escapar. Valdívia será vigiado de perto durante toda a partida. Tem o próprio Valdívia do Palmeiras, que agora sempre foi um jogadorzaço. Hoje em dia também está fazendo a diferença, que com certeza a gente tem que marcar ele muito de perto. Ô Antônio Carlos, o Caio Júnior usou só de conversa. E aquela visão otimista dele. Há 2 jogos não perde, não há 4 jogos não ganha. Como é que você vê esse trabalho do Caio Júnior? O trabalho dele no Flamengo, como o do Ney Franco do Botafogo, prova que técnico faz diferença. Que técnico pode ganhar jogo. Eles arrumaram a casa. E o psicólogo também, né, Gerson? De repente é o psicólogo Caio Júnior. Ele está levando para o lado positivo. Não adianta pensar nas 2 derrotas. Tem que pensar nos 2 empates, como ele colocou aí. E um deles, um clássico. Então, que ele jogou no domingo passado. Eu acho que ele está certo. E ele vai arrumar o time do Flamengo. Bem ou mal, ele vai arrumar esse time do Flamengo. Aí chega um urubulino verde e diz assim: Palmeiras está invicto em casa. E aí, Gilson? E hoje tem o Valdívia de volta, que joga pra caramba, né? Que o Toró deve agarrar nele ali. Ainda tem o Martinez, que também joga fácil. Joga é muito difícil, joga lá no Palestra. Aí vai dizer Luiz Mendes, tá feia a coisa pro Palestra, meu querido. Agora, faltou sorte também, porque quando o Kleberson estava entrando bem no time, ele sente aquela luxação no ombro, fica 3 semanas parado, e ele estava bem demais, bem agressivo, jogando futebol moderno, né, Canhoto? É verdade. Eu gosto desse jogador. Ele é mais rápido ali no meio do campo, né, do que o Jonatas, por exemplo. O Jonatas é habilidoso, inteligente. Igual o Jonas, só conheço um. O teu genro. É lento. Mas o meu genro, além de ser inteligente... É lento. Tá certo? Não, além de ser inteligente, tá certo? É gente da melhor qualidade. Isso é verdade. E é meu genro. O Fluminense enfrenta a Portuguesa logo mais no Canindé, tentando a primeira vitória fora de casa. O Fluminense está todo mexido e o Renato já... está achando que ele é o técnico que está sofrendo mais, está sendo mais prejudicado no Campeonato Brasileiro. Você concorda, Gilson? É prejudicado por quê? Porque o Thiago Neves foi para a seleção e tem que ter banco, não tem banco. A história antes era Libertadores, agora Libertadores, Flusão, Libertadores. Foi bem, foi até a final, infelizmente perdeu nos pênaltis. Agora ele falou, não, no Campeonato Brasileiro nós vamos brincar. Tá brincando, tá um bocado de tempo lá embaixo, no penúltimo. Ano passado a galera do Mengão passou por isso, ó. É sufoco, meu querido. Mas não brinque com a paciência do torcedor, hein? E ontem o Roberto Orcades conseguiu ser eleito primeiro vice-presidente do Clube dos 13, naquela vaga do Eurico Miranda, ganhando do Roberto Dinamite, que era o outro candidato, por 14 votos a 5. Portanto, quero ver o que o Fluminense se fará, tirará proveito dessa vaga de primeiro vice do Clube dos 13. E o Dodô ainda continua com irregularidade e está barrado. O que se passa pela cabeça do Dodô que deu tantas alegrias ao teu Botafogo, Antônio Carlos?
Olha, é difícil a gente mensurar, mas ele está vindo de uma experiência amarga no Botafogo, perdeu títulos e agora viveu a experiência trágica no Fluminense. Não vai ser fácil o Fluminense levantar depois do trauma vivido na Libertadores. E, de repente, ele está esperando o resultado daquele julgamento da FIFA que não foi divulgado ainda. A informação que nós temos, né, Zé Carlos, é que depois das Olimpíadas sai o resultado, a decisão depois das Olimpíadas. Então, está perto. E você perdeu algum lance do Jogo Aberto Rio? Então acesse www.mesaredondario.com.br e fique por dentro de tudo que rola no futebol carioca. 12h46 e no próximo bloco, Lúcio Flávio recupera a posição logo mais contra o Goiás no Engenhão. Sai daí, não. E logo mais a galera do Fogão tem que prestigiar, é lá no Engenhão. O Lúcio Flávio recuperando a posição de titular, enfrentando Goiás. Sandro Gama. A 7 pontos do tão desejado G4. O Botafogo, comandado por Ney Franco, joga em casa hoje contra o Goiás. E para continuar sonhando com a Libertadores, o time precisa vencer. Para que isso aconteça, o treinador insistiu nas finalizações e já fez mudança. Lúcio Flávio tinha sido barrado contra o Flamengo. Entrou, jogou bem e recuperou a posição. Nas últimas 5 partidas, o Botafogo marcou 11 gols. Ney Franco está satisfeito com o futebol apresentado pelo time, mas sabe que mesmo jogando em casa, não terá facilidade. Primeiramente, a gente tem que ter muita paciência. A nossa equipe, inclusive, é um confronto, né, de uma equipe do Goiás, que é a segunda equipe que faz mais falta no Campeonato Brasileiro, contra a equipe que mais recebe, que é o Botafogo. Nessa mesma entrevista, o Ney Franco disse que tem na mão o elenco mais inteligente do Brasil. Será que ele se refere ao meio-campo, Gerson? Eu acho que sim. Que o meio do campo dele é inteligente desde lá de trás. Quando foi montado pelo Cuca, desmontado, montado outra vez. E está de novo aí. Muito bom esse meio do campo. E hoje teremos o mano a mano, Carlos Alberto do Botafogo, sendo marcado pelo irmão dele, o Fernando do Goiás. Isso é engraçado, hein, Gilson? Que é a vida, né? E quando eram meninos, viviam agarrados sempre, onde um e o outro estava sempre junto. Isso é bacana, pô, um contra o outro, mas ali o problema é o pai e a mãe, vai torcer para quê? Pro empate, só pode torcer pro empate. O recado final do Antônio Carlos Costa, da ONG Rio de Paz. Eu peço que os torcedores de futebol do Rio de Janeiro nos ajudem nessa coleta de assinaturas para redução de homicídio no Brasil. Entre no nosso site www.riodepaz.org.br, assine o nosso manifesto que será entregue ao presidente da República.